Há algum tempo, a gente mostrou aqui no canal o lado sombrio do Paraguai. Um episódio que faz parte da nossa série, onde revelamos os cantos mais desconhecidos e pouco comentados do mundo. E como sempre lembramos, essa série nunca é para diminuir país nenhum. Ela existe para mostrar que todo lugar tem histórias que acabam escondidas atrás das paisagens, dos cartões postais e daquilo que chega para a gente pela superfície. Só que toda moeda tem dois lados. E se um dia a gente abriu as portas para os mistérios mais pesados do Paraguai, hoje a gente vira esse mapa ao contrário, para conhecer o outro lado. O lado curioso, o lado que surpreende, o lado que mistura tradição indígena com modernidade, alegria com simplicidade e algumas esquisitices que só poderiam nascer num país tão único. Hoje o Belo Mundo vai te levar para conhecer o Paraguai, o país mais estranho e feliz da América do Sul. Número 1. Localização e dados gerais. O Paraguai é um país encravado no coração da América do Sul. Ele faz fronteira com o Brasil, a Bolívia e a Argentina, além de ser um dos poucos países do continente que não tem saída para o mar. Mas essa ausência de litoral não significa isolamento. Na prática, os rios sempre foram as grandes estradas paraguaias. São eles que levam cargas, pessoas, comida, comércio e até parte da identidade do país. O rio Paraguai corta o país de norte a sul e o rio Paraná forma a fronteira natural com o Brasil. É justamente nesse trecho do Paraná que fica uma das construções mais impressionantes da América do Sul, a usina hidrelétrica de Itaipu, uma operação binacional meio brasileira e meio paraguaia. Durante o passeio pela usina, é até difícil perceber onde acaba um país e começa o outro, de tão integradas que as duas margens são. Em termos de tamanho, o país tem pouco mais de 400 mil quilômetros quadrados. Isso dá quase o mesmo tamanho do nosso Mato Grosso do Sul. Ou seja, não é um país pequeno, nem grande, digamos que ele é compacto. Na parte leste é onde se concentra quase toda a população. É lá que ficam as cidades grandes, os centros econômicos, as plantações e a capital, Assunção, uma das mais antigas da América do Sul. O clima é úmido, as terras são férteis e os rios correm cheios. É onde a vida pulsa. A parte oeste, por outro lado, parece outro país. Ali fica o Chaco Paraguaio, uma região imensa e praticamente vazia. O calor passa fácil dos 40 graus, as estradas são longas, e a paisagem muda entre matas secas e áreas que se alagam na estação das chuvas. Ali estão muitos povoados que ainda seguem tradições próprias, e boa parte da população é indígena ou menonita. Essa mistura de campos férteis, regiões isoladas e rios poderosos não forma só um mapa curioso. Ela é o ponto de partida para um dos países mais inacreditáveis da América do Sul. E você vai entender por quê quando a gente começar a explorar os lugares. Número 2. Lugares. O Paraguai não aparece nos roteiros de viagem a não ser para fazer compras baratas e voltar para o Brasil cheio de bugigangas. Mas quem resolve cruzar a fronteira descobre um país cheio de contrastes, ruínas históricas e paisagens surpreendentes. A viagem pode começar por Assunção, a capital. Ela fica às margens do rio Paraguai e tem aquele jeitão de cidade antiga misturada com capital moderna de país pequeno. Tem praças coloniais, museus, mercados populares e ruas largas com árvores enormes. No centro histórico, o destaque é o Panteão Nacional dos Heróis, que guarda os restos mortais de figuras importantes da história paraguaia. E ali perto dá para visitar o Palácio de Los Lopes, sede do governo, com vista para o rio. Mas basta seguir para o extremo leste do país para encontrar um dos cenários mais impressionantes do Paraguai, os Saltos del Mande. O rio Mande corre calmo até despencar em várias quedas paralelas, criando um paredão de água, espuma e névoa constante. É menor que Foz do Iguaçu, mas tem uma força própria. Das passarelas, dá para ver a água batendo nas rochas escuras e ouvir o estrondo ecoando pelo vale. É um dos lugares mais marcantes da Tríplice Fronteira. E, curiosamente,
um dos menos divulgados. Seguindo o mesmo eixo, a próxima parada obrigatória é a usina de Itaipu, que acabamos de citar. A maior hidrelétrica binacional do mundo, compartilhada entre Brasil e Paraguai. Do lado paraguaio, o passeio passa por áreas técnicas e mirantes panorâmicos que mostram a escala absurda da obra. Perto dali, tem outra joia, as ruínas jesuíticas de Trinidad e Jesus, declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. São construções gigantes do século XVII, erguidas por padres jesuítas junto com povos guarani. Mesmo em ruínas, os arcos, esculturas e detalhes das pedras impressionam qualquer visitante. Se a ideia é ver natureza, o Paraguai também entrega. O Parque Nacional Ibicuí tem cachoeiras escondidas, trilhas entre árvores altas e antigos fornos de ferro usados no século XIX. Lembranças de uma época em que o Paraguai foi uma potência industrial. Mais ao norte, as regiões de serranias de Caazapá e de Ibitiruzu escondem cavernas, mirantes naturais e áreas de Mata Atlântica que quase não aparecem nos guias de viagem. E para quem quer experienciar algo completamente diferente, o destino é o Chaco paraguaio. Estradas longas, fazendas isoladas, aldeias indígenas, calor extremo e uma biodiversidade própria. É uma região enorme, com paisagens que lembram savana, mata seca e áreas que alagam durante parte do ano. Muita gente descreve o Chaco como um país dentro do país. Só com esses lugares já dava para montar um destino turístico de respeito. Mas se a natureza chama a atenção, a história explica por que esse país é tão diferente de tudo ao redor. Número 3. História. Muito antes da chegada dos europeus, o território que hoje é o Paraguai era ocupado pelos povos guarani. Eles viviam em aldeias espalhadas pelos rios, cultivavam mandioca, milho e batata doce, pescavam, caçavam e mantinham uma conexão espiritual profunda com a floresta. A terra, a água e os animais faziam parte de um mesmo universo sagrado, habitado por entidades que explicavam doenças, colheitas, sonhos e tudo o que acontecia ao redor. No século XVI, chegaram os espanhóis. A fundação de Assunção, em 1537, transformou a região em um ponto crucial do sul da América. A cidade recebeu o apelido de Mãe de Cidades, porque dali partiram expedições que criaram povoados na Argentina, no Uruguai e até no sul do Brasil. Mas o elemento mais marcante desse período não foi a expansão territorial. Foi o choque direto entre a cultura indígena e o projeto colonial espanhol, que alterou costumes, organização social e até a relação com a terra. No século XVII, começaram as reduções jesuíticas. Os padres instalaram comunidades onde milhares de Guarani passaram a viver sob orientação da igreja. Essas aldeias protegiam parte da população das guerras e da escravidão colonial, mas também impunham normas europeias, restringiam tradições locais, disciplinavam o trabalho e substituíam rituais antigos por práticas cristãs. Era um sistema menos violento do que o das fazendas coloniais, porém ainda assim baseado no controle e na dominação cultural. A independência chegou no início do século XIX. Só que o momento mais traumático da história paraguaia veio logo depois, quando o país entrou em guerra com Brasil, Argentina e Uruguai. O conflito começou em 1864 e terminou em 1870. Nesse intervalo, cidades foram destruídas, parte enorme da população desapareceu e o país precisou se reconstruir praticamente do zero. Mesmo assim, algo permaneceu. Dessa mistura de povos, conflitos e imposições, nasceu a base da identidade paraguaia. E é exatamente essa identidade que aparece no jeito de falar, de viver e de se relacionar que a gente vai conhecer agora. Número 4. População, idiomas e religião. O Paraguai tem pouco mais de 6 milhões de habitantes. Pode parecer pouco, mas em termos culturais, é um dos países mais ricos e complexos da América do Sul. A maior parte da população é mestiça.
descendente dos indígenas guaranis e dos colonizadores espanhóis. Só que aqui, essa mistura não ficou pela metade. Ela virou uma fusão completa. E dá para ver isso já no idioma. O país é oficialmente bilíngue, e não é só no papel, não. No dia a dia, o guarani é tão ou mais presente que o espanhol. Tá nas conversas de família, nos mercados, nas praças, nos programas de rádio, nas campanhas políticas. Tem criança que aprende guarani antes do espanhol. E isso não é visto como atraso, é visto como identidade. Até a moeda do país leva o nome de Guarani. Na religião, a fusão também aparece. A maioria da população é cristã, principalmente católica, herança direta da colonização. Mas, no interior, os rituais católicos se misturam com tradições indígenas de proteção, promessas e relação espiritual com a natureza. O melhor exemplo é o culto à Virgem de Caacupé. Oficialmente, ela é a padroeira católica do país. Mas a origem dela é uma lenda popular que mistura fé, medo e milagre. Segundo a tradição popular, um artesão guarani estava fugindo de inimigos quando se escondeu atrás de uma árvore no meio da mata. Desesperado, fez uma promessa à Virgem Maria. Se saísse vivo, esculpiria sua imagem na madeira que o protegeu. Ele conseguiu fugir e cumpriu a promessa. Mas aqui tem um detalhe importante. Para o Guarani daquele período, a mata era um território sagrado, cheio de entidades protetoras. Então a história foi absorvida pelos costumes indígenas e reinterpretada dentro do imaginário espiritual deles. Por isso ela é vista como símbolo dos dois mundos, e por isso mesmo ela mobiliza multidões todo ano. E essa convivência de raízes tão diferentes também aparece nos hábitos, na mesa, nas festas e nos costumes. É disso que a gente vai falar agora. Número 5. Costumes e cultura. Já deu para perceber que a cultura do Paraguai é uma mistura de povos indígenas e colonizadores espanhóis, né? É mistura na história, é mistura na religião, é mistura no idioma. Então os costumes, claro, também iam seguir o mesmo caminho. E a comida talvez seja o retrato mais evidente dessa fusão. A base vem dos povos guarani: mandioca, milho, abóbora, batata doce e peixe. Tudo muito ligado à terra, aos ciclos da natureza. Mas aí chegaram os colonizadores e trouxeram leite, queijo, ovos, gordura animal, técnicas de forno, panela de ferro, e isso tudo foi se somando. A sopa paraguaia, por exemplo, apesar do nome, de sopa não tem nada. É tipo um bolo salgado feito com milho, queijo, leite e cebola. Dizem que nasceu por acidente, quando cozinharam demais uma sopa tradicional e ela virou massa. Deu tão certo que virou símbolo nacional. Outro clássico é a chipa, um pão em forma de ferradura, feito com polvilho, queijo e ovo. A base é indígena, mas a receita foi ganhando toques espanhóis com o tempo. Para beber tem o famoso tereré, que muita gente no Brasil, onde a bebida é consumida, acha que é só um chimarrão frio. Mas não é. O tereré é uma bebida indígena, criada muito antes da chegada dos europeus, feita com erva mate e água gelada. Só que o interessante é como ele funciona no cotidiano paraguaio. Ele não é só refresco, é um ritual social. Famílias inteiras sentam na sombra, passam a guampa de mão em mão, conversam, fofocam, resolvem a vida. É quase uma rede social analógica, criada séculos antes do WhatsApp existir. Na música, a mistura continua. A polca paraguaia tem nome europeu, mas ritmo próprio. Tem harpa, tem violão, tem canto em guarani e embala danças que são a alma das festas populares. Mas entre todas as criações, talvez a mais simbólica seja a renda nhanduti. Ela é feita à mão, com fios finíssimos, e lembra uma teia de aranha cheia de cores e desenhos. A lenda diz que uma jovem indígena viu uma aranha tecendo sua teia entre duas árvores e tentou copiar o desenho usando linha e agulha. Virou arte, virou cultura, virou identidade. E essa mistura entre talento manual, improviso e herança indígena aparece no país inteiro. Às vezes numa receita, às vezes num objeto, às vezes numa história. E falando em história,
Algumas delas não parecem nem um pouco naturais. Número 6. Crenças, mistérios e folclores. Se até agora o Paraguai já parecia diferente, é aqui que ele vira outro mundo. Porque quando a gente entra nas crenças e no folclore, tudo ganha uma camada de estranheza, espiritualidade e simbolismo que não existe em nenhum outro lugar da América Latina. Grande parte desse imaginário vem dos povos Guarani, que sempre tiveram uma relação espiritual profunda com a natureza. Floresta, rios, animais, vento, trovoada, tudo tem espírito, tudo tem dono, tudo tem intenção. E quando os colonizadores chegaram, muitas dessas crenças não desapareceram. Elas se fundiram com tradições católicas e criaram um folclore que não existe em nenhum outro lugar do continente. Um dos personagens mais conhecidos é o pombeiro, um espírito da mata que anda de noite com pés tão macios que ninguém escuta. Ele protege os animais, assusta quem caça demais e adora pregar peça em quem não respeita a natureza. Tem histórias de gente que ouviu assobios vindos da mata, galinhas que sumiram sem explicação e ferramentas que mudaram de lugar dentro da própria casa. Outro ser famoso é o Jaci Jateré, um espírito loiro de olhos claros, herança curiosa dessa mistura entre mito guarani e influência europeia. Segundo a lenda, ele aparece ao meio-dia, quando o calor está insuportável, e atrai crianças para a floresta com doces e brinquedos. As mães paraguaias ainda usam essa história para impedir que as crianças se afastem sozinhas no horário mais perigoso do dia. E tem o Luizon, que muita gente diz ser a versão paraguaia do lobisomem. Filho caçula de 7 irmãos, amaldiçoado desde o nascimento, condenado a se transformar numa criatura sombria nas noites escuras. Em comunidades do interior, ainda há quem evite sair de casa quando a lua está estranha demais. Essas histórias convivem com rituais de proteção que misturam fé católica com crença indígena. Tem promessa feita para a Virgem de Cacupé, tem benzedura em Guarani, tem folhas queimadas para afastar maus espíritos. E cada região tem sua própria versão dos mesmos mitos, sempre com aquele aviso clássico: eu não vi, mas meu tio viu. É essa mistura de espiritualidade indígena, medo ancestral e religiosidade popular que dá ao Paraguai esse ar de país feliz e estranho ao mesmo tempo. E se o folclore já é diferente, espera até ver o que acontece quando a gente entra no dia a dia dos paraguaios. Número 7. O lado estranho do dia a dia. Já deu para perceber que muita coisa no Paraguai funciona de um jeito diferente. E não são só os idiomas, a comida ou a mistura religiosa. Algumas regras do cotidiano também seguem caminhos bem peculiares por aqui. Para começar, o Paraguai é um dos poucos países do mundo onde é mais fácil casar do que se separar. Casamento civil, tranquilo, papel assinado e pronto. Mas se o casal decide se divorciar, aí a coisa muda. Só para se ter noção, até o começo da década de 90, o divórcio simplesmente não existia em lei. Casou, era para ser definitivo. Nada de separar legalmente e seguir a vida. O Paraguai foi um dos últimos países das Américas a aceitar o divórcio, muito por causa da força da Igreja Católica na política e na sociedade. Quando a lei finalmente mudou, a separação passou a ser possível, mas o peso cultural continuou. O processo é burocrático, longo, cheio de etapas e olhares tortos. Tanto que muita gente simplesmente escolhe não oficializar a separação, vivendo com outras pessoas sem encerrar o casamento anterior. Muita gente ainda prefere resolver tudo em família, sem juiz, sem papel, sem escândalo. E as cartas também têm seu drama. O serviço postal paraguaio já teve fama ruim tanto lá fora quanto dentro do país. Tanto que surgiram empresas especializadas só para receber, guardar e redespachar encomenda. Um caso clássico virou piada internacional. Pacotes enviados do Reino Unido, que deveriam ir para a Ilha de Ascensão, acabaram chegando em Assunção, capital do Paraguai. A confusão entre os nomes enganou até os britânicos, e não foi uma vez só. Além disso,
como muita gente vive em áreas sem número de casas ou com ruas sem nome, o pessoal dá um jeito. Tem endereço que inclui ponto de referência tipo deixa na casa com portão azul perto do pé de mangueira, ou entrega na chácara com a cruz branca na entrada. E funciona. O carteiro já conhece a vizinhança. É um país onde até as regras do dia a dia seguem a lógica da improvisação prática, mas que no fim sempre dá certo. E quer mais uma regra fora do comum? O Paraguai tem uma das cargas tributárias mais baixas do continente. Empresas e pessoas físicas pagam, em média, cerca de 10% do PIB em impostos. Para comparar, na maioria dos países latino-americanos, esse número gira entre 15% e 20%. Ou seja, o Paraguai funciona quase como um paraíso fiscal, com impostos baixos em praticamente tudo, desde o que se paga nos salários até nas compras do dia a dia. Além disso, tem uma porção de incentivos para atrair investimento estrangeiro. Só que esse modelo tem um preço. O governo arrecada pouco e acaba tendo dificuldades para bancar infraestrutura, saúde e educação. Falta estrada, falta escola, falta hospital, falta muita coisa básica. Mas uma coisa que não falta é felicidade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Número 8. Estranho e feliz. Depois de tudo isso, dá para ver que o Paraguai é cheio de contrastes. Tem história rica, cultura forte, natureza impressionante, tradições únicas. Mas também tem o outro lado. O país convive há décadas com pobreza, desigualdade e uma corrupção tão antiga que muita gente chama de estrutural. E para entender esses problemas a fundo, a gente tem até outro vídeo no canal, o lado sombrio, onde tudo isso é destrinchado nos mínimos detalhes. Mas mesmo com tantos desafios, vem a parte que surpreende. Nas pesquisas internacionais da Gallup, o Paraguai aparece várias vezes entre os países mais felizes do mundo. E é aqui que a lógica vira de cabeça para baixo. Porque a felicidade paraguaia não tem a ver com dinheiro, nem com infraestrutura, nem com governo eficiente. Ela nasce do cotidiano simples. Do tereré na sombra, das conversas na rua, da convivência comunitária, do hábito de viver um dia de cada vez. É uma felicidade que independe do que falta e se apoia no que existe. Pesquisadores explicam que o povo paraguaio lida com a vida de um jeito menos ansioso e menos baseado em expectativa. Em vez de olhar para o futuro com cobrança, olha para o presente com aceitação. E isso, por incrível que pareça, faz diferença. É por isso que, mesmo enfrentando problemas sérios, o Paraguai aparece com índices altíssimos de bem-estar emocional. Depois de saber tudo isso, entendeu agora por que o Paraguai é considerado um país estranho e feliz? É ou não é fascinante? E por hoje, ficamos por aqui. Mas e aí? Qual dessas curiosidades sobre o Paraguai te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no Belo Mundo. Nos vemos no próximo vídeo.